irmãos e irmãs do Salvador Jesus Cristo, juntos para o nosso momento de devoção. Hoje, sexta-feira, dia 31 do mês de julho, findando o mês de julho. E isso também é motivo de gratidão por Deus ter nos concedido a oportunidade de encerrarmos, mais um mês aí no ano de 2020, um ano tão conturbado, com tanta coisa que certamente ninguém esperava que acontecesse. Nós vamos hoje compartilhar o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. A leitura começa no versículo 13 e segue até o fim do capítulo 4, no versículo número 25. E lá diz assim: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não o enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele. Falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Essas são as palavras de Romanos 4, 13 a 25. E o versículo que a gente destaca sempre na devoção é o último, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que sejamos aceitos por Deus. E aceitos como? Jesus morreu e ressuscitou para que nós fôssemos aceitos por Deus como justos, santos e justos. Muito bem. Você já fez alguma promessa? E quando fez, você conseguiu cumprir? Ou já ouviu alguém fazendo alguma? Parece impossível a história que a gente ouviu o apóstolo Paulo relatar, quando ele fala do Abraão, quando ele fala da Sara. E o apóstolo Paulo ele usa esse exemplo do Abraão para mostrar o quanto Deus é fiel e o quanto Deus é poderoso. O quanto Deus é fiel em cumprir as promessas que ele faz. Ele lembra que o Abraão, ele tinha uma idade bastante avançada. Ele até diz que o corpo do Abraão estava como morto, e a Sara, a esposa de Abraão, ela já também tinha cessado o costume das mulheres, ela não podia mais ter filhos. E nessa situação, o casal, Abraão e Sara, aguardam confiadamente em Deus, e Deus cumpre a promessa que havia feito a eles, de que eles seriam pais, teriam um filho,
e então vem o Isaac, e Deus cumpre a promessa que tinha feito para Abraão, de que dele nasceria uma grande nação, os descendentes dele seriam muitos. Então essa é a grande diferença de uma promessa feita por pessoas e uma promessa feita por Deus. A gente muitas vezes tem dificuldade de cumprir as nossas promessas, mas Deus, ele nunca falha. E além do exemplo de Abraão e Sara, Deus também cumpriu a sua grande promessa de salvar o mundo. E aí nós temos uma outra coisa espetacular. Maria, a virgem esposa do José, foi mãe de Jesus, do Filho de Deus, que foi entregue em nosso lugar pelos nossos pecados e assim nos garantiu a aceitação de Deus como justos. Deus prometeu salvar o mundo e o cumpriu por meio de Jesus. Prometeu que por meio do seu Filho nós seríamos feitos filhos dele. Prometeu que seríamos olhados por Deus como justos e herdeiros da vida eterna. E isso Deus cumpre em Jesus. Então, a exemplo de Abraão, nós somos convidados a confiar única e exclusivamente nas promessas de Deus. Promessas que ele nos revela por meio do seu Filho Jesus Cristo, nosso único Salvador. É ele que prometeu que está conosco todos os dias. É ele que prometeu que vai nos dar um lugar no céu. É ele que prometeu que o seu socorro nunca falha, mas é sempre bem presente nas nossas tribulações. Por isso, irmãos, quando falamos de vida eterna, a Bíblia sempre aponta para aquele que pode nos dar, aponta para Jesus. Porque foi ele que ressuscitou ao terceiro dia, deixou o túmulo vazio e agora está vivo. E junto de nós, nos conduzindo na ação do Espírito Santo, na palavra, na Santa Ceia, no batismo, para herdarmos a bem-aventurança celeste. Confiamos sempre nas promessas de Deus, porque Ele nunca falha em cumpri-las. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, rendemos a Ti louvor e adoração por Teu amor e por Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor cumpre sempre e todas as Suas promessas. Conceda que nós confiemos sempre no Senhor e não permita que duvidemos de coisa alguma. Esteja sempre conosco e que confiemos sempre no Teu perdão em Jesus. É no nome dele, do nosso Salvador Jesus, que oramos. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.